Começa agora na TV Ondas Play. Siga-me. A mentora de LinkedIn para negócios, LinkedIn Creator, Fabiana Vaz, pergunta: seu LinkedIn está abandonado? Quer saber como transformá-lo em uma máquina de fechar negócios? Então, siga-me agora na TV Ondas Play. Ok. Olá, muito boa noite. Estamos ao vivo aqui no programa Siga-me. Siga-me todas as quartas. Você ainda não me conhece, ainda não conhece o programa Siga-me? Sou Fabiana Vaz, eu sou mentora de LinkedIn para negócios e eu estou aqui na TV Ondas Play todas as quartas, às 19 horas, aqui falando sobre networking, trazendo empresários, trazendo conteúdo de LinkedIn para que você que é empreendedor, para você que é empresário, para você que ainda não conhece essa rede social, que é o LinkedIn, aqui no programa onde a gente vai, né, falar de diversos assuntos, mas trazendo muito conteúdo e trazendo principalmente essa informação relacionada a essa rede social que muita gente tem, né, mas que às vezes lembra do LinkedIn, né? Só na época lá que buscava emprego, o LinkedIn está meio parado, meio abandonado, é o teu caso? É mais ou menos assim. Então, a gente vai trazer informações relacionadas a essa rede social e é com muito prazer que hoje eu trago aqui no programa o Dr. Bruno Lopes, advogado, especialista em vistos. Muito boa noite, Bruno, seja bem-vindo. Boa noite, Fabiana, obrigado pela oportunidade. É um prazer recebê-lo, porque a gente tem muito assunto aqui hoje para tratar, né? Matar a curiosidade também, né, das pessoas que querem, né, e que tem esse sonho, né, de um dia poder trabalhar, né, fora do país, fora do Brasil. Muitos brasileiros, aliás. E esse é um ponto interessante, né? A gente vai começar, pessoal, hoje falando exatamente sobre isso, né? E é por isso que hoje eu trago o Dr. Bruno aqui, o Dr. Bruno Lopes, porque a gente vai entrar num assunto muito interessante, né? Entrando com essa faixa esse nível de conhecimento, despertando também essa curiosidade de muitos brasileiros. Bruno, é um prazer, né, tê-lo aqui conosco. E num primeiro momento, eu gostaria que você se apresentasse para nós. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre direito internacional, sobre questões ligadas ao LinkedIn, é sempre uma satisfação. Eu me chamo Bruno Lopes, eu sou advogado há mais de 10 anos, mas já trabalho na área jurídica há uns 20 anos, aproximadamente. Eu fui tripulante de navio e trabalhei fora durante 4 anos, e quando eu saí do navio, eu resolvi finalizar a faculdade, que estava trancada, e eu finalizei a faculdade e eu me tornei advogado, inclusive 2 tripulantes de navio, e foi assim que começou a minha jornada no direito internacional. Eu comecei a fazer a defesa dos tripulantes em São Paulo, onde fica o meu escritório. Eu tenho escritório em São Paulo, no Rio de Janeiro, e na defesa dos tripulantes eu comecei a ter contato com o direito internacional, com essa parte de conflito de leis, né, que é uma coisa muito específica, e confesso que foi um desafio muito grande, não só para mim, né? Nós enfrentamos algumas questões aí no judiciário em si, que era tudo muito novo. Quando a gente entrou com as ações trabalhistas para os tripulantes, a gente pegava, se dava algumas situações em que até mesmo os juízes tinham dificuldade de analisar as questões, né? Porque você começa a mexer com conflito de leis no espaço, legislação, qual a legislação aplicável, a contratação foi num país, o navio fazia mais de 30 países numa mesma temporada. Nossa, mas foi uma experiência incrível isso, né? Foi Um nível de conhecimento, não só por conta da questão voltada para as legislações, mas você lidar com assuntos diversos, né, que envolvem fronteiras, né? Deve ter sido realmente foi uma experiência para adquirir, né? Você adquire uma bagagem, né, Bruno, com essas situações, né? Sim, Fabiana, eram mais de 60 nacionalidades diferentes a bordo, funcionava como uma cidade. Os navios, eles são uma cidade, né? Eles têm uma estrutura
basicamente o prefeito seria o capitão, né? E aí o que acontece? Nessa cidade existe toda uma organização em relação à tripulação. Num navio, por exemplo, com 3.000 passageiros, você tem 600 tripulantes, 700 tripulantes, né? Então é muita gente de nacionalidades diferentes e, por óbvio, você deve imaginar os conflitos que surgem, né? As diferenças culturais obviamente, são evidentes a bordo. E aí os líderes, né, os supervisores e gestores têm esse desafio de lidar com essas diferenças, né, e trabalhar isso a bordo. Então, não era só uma questão trabalhista também que a gente fez. Muitas vezes a gente resolvia alguns desses conflitos foram resolvidos com as ações também, né? Nossa, Bruno, e é muito interessante, né? Você está falando esse tipo de coisa, porque vai além, né, do que a gente nem imagina, né? Para quem está fora dessa realidade, né, de tripulação, assim, de navios que envolvem fronteiras e que envolve, de uma forma geral, a gente está falando também de gestão de pessoas, né? Porque lidar com mais de 600 tripulantes, uma equipe grande também, com nacionalidades diferentes, requer realmente um nível de gestão muito intenso também, né? Eu queria perguntar para você o seguinte, né? Você está fazendo esse comentário em relação à parte da tua expertise, né, como tripulante, né, durante esses anos, né? Quantos países foram, Bruno? Você Mais de 80. A gente mais de 80? Mais de 80 países. Eu não entrei de gaiato no navio, mas eu e minha esposa, que eu conheci a Tatiana a bordo, ela tem uma agência de viagens, né? Ela se tornou agente de viagens. E a gente conheceu mais de 80 países e recebendo para isso, né? Foi muito bom. Nossa, é incrível isso, é incrível, né? E para quem está aqui, né, acompanhando, gente, para você que está chegando aqui, acesse sempre aqui a TV Ondas Play, tá? Você pode acessar pelo www.tvondasplay.com.br ou você pode acionar, né, acessar a TV, que é uma TV por streaming. Você pode acessar ela, né, por diversos aplicativos, pela Amazon, tá? Pela Soul TV. Então, baixe esses aplicativos também, que você consegue ir lá, faz uma busca, entra na Amazon, entra na Soul TV, né, são alguns dos principais, e aí você vai buscar a TV Ondas Play, e ali você acessa, e você pode baixar o aplicativo, porque a gente tem uma programação extensa aqui na TV Ondas Play, né, diversos programas para empresários, programas como o Siga-me, que está aqui toda quarta-feira. Daqui a pouco, às 8 horas, a gente vai receber a Lenita Pereira, com o programa Seja Você na Real, e Helenita fala de emoções, hoje ela vai falar sobre perdão. Então, a cada quarta-feira, Fabiana Vaz, aqui com o Siga-me às 19 horas, em seguida, Helenita Pereira, às 20 horas, aqui na TV Ondas Play, que você pode estar acessando, tá? Você pode também estar colocando, tá? Eu vou pedir, William, se você puder, o William ele está aqui nos nossos bastidores, se puder colocar aqui uma tarja com o WhatsApp da TV Ondas Play, vai ficar bem legal para o pessoal que está acompanhando, tá? Por quê? Se você pode estar mandando a tua dúvida, mandando a sua pergunta pelo WhatsApp aqui da TV Ondas Play também, né? E, Bruno, né, com essa tua experiência, né, de mais de 80 países, com a questão de nacionalidade, com a questão de gestão de pessoas, a gente ainda tem um ponto principal, né? Muitos brasileiros com aquele sonho, né? A gente diz que o American Dream, né? É o sonho americano. Muitos brasileiros ainda têm, né, o sonho americano e a gente está tendo uma demanda também de muitos brasileiros indo para Portugal. Obviamente, a gente está falando de 2 países que são os mais conhecidos, né? Naturalmente, a gente tem profissionais em diversos países, seja para intercâmbio, seja para estudos, né, como Canadá também, né, Canadá, né, a própria Inglaterra também, né, com diversas localidades lá para estudantes também. Mas, de uma forma geral, a gente tem muito do brasileiro, muito aquela coisa, né, do Estados Unidos e Portugal, tá? Você, como advogado, você trabalha com essa questão de vistos, né? E, obviamente, naturalmente, também a gente tem muitos brasileiros que já estão lá por diversos motivos, mas para esse brasileiro que tem esse sonho, né, esse sonho de morar fora do país, é tão simples assim? Então, Fabiana, o processo não é tão complicado quanto pode parecer, apenas ele requer muita dedicação, né?
Se você escolher o profissional correto para lhe prestar essa assistência, se você... eu costumo dizer que você precisa caminhar. Se a gente der o primeiro passo, a gente consegue direcionar, focar e chegar no objetivo. Se você me permitir, eu gostaria de voltar um pouquinho só para falar da minha experiência de como por um acaso eu caí no navio, né? Eu simplesmente estava desempregado no Brasil. Pode contar, eu também estou curiosa, quero saber. Eu estava desempregado, eu fui coordenador da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, indicado pelo governador, né? Acabei ficando em torno de 8 anos na Defensoria Pública, e aí você sabe como é que é esses cargos de indicação, quando muda o governo, por óbvio, entram os próximos indicados. Eu tinha acabado de perder meu pai tinha falecido, e eu estava sem emprego. E eu não tenho vergonha de falar que eu fazia apenas uma refeição por dia na casa da minha falecida avó, enfim, e naquela época a gente não tinha a ferramenta que é o LinkedIn, que inclusive é objeto da nossa conversa de hoje. Nós não tínhamos o LinkedIn da forma como a gente tem hoje, não tinha internet do jeito que a gente tem hoje. Para você procurar um emprego, eu tinha que comprar o Boa Chance aos domingos para você olhar o emprego e para você ver o que tinha. Inclusive, eu pedia dinheiro emprestado para minha avó aos domingos, justamente eu ia na casa dela para comprar o Boa Chance para ver se tinha uma oportunidade. E foi numas dessas visitas que eu abri o Boa Chance e eu vi uma vaga para trabalhar a bordo. Trabalha a bordo, vendedor. Eu sempre fui vendedor antes de trabalhar na Defensoria Pública, eu trabalhava na área comercial. E aí eu acabei indo na entrevista e fui muito bem na entrevista. A diretora da empresa virou para mim e falou assim, você pode embarcar, seu inglês é bom. Aí eu falei, mas eu vou fazer o quê? Nunca tinha trabalhado na área de hotelaria. Eu não sou de hotelaria, eu era do direito. Enfim, nunca tinha imaginado um navio de cruzeiro, tinha gente trabalhando. Na minha ingenuidade, nunca tinha passado por isso. A minha realidade não era fazer navios de cruzeiro, não era fazer cruzeiro. Enfim, e foi aí que eu ingressei a bordo. Eu fui trabalhar nos Estados Unidos, né? Eu fui contratado pela diretora da empresa, na época, no Brasil. E aí fiz as entrevistas e passei. Aí trabalhei, quando eu vi, num dia eu não tinha dinheiro para comer, não tenho vergonha de falar. E no outro dia eu estava com $5 mil no bolso, numa praia no Caribe, no meu horário de folga, né? Então, incrível isso, né? Como a vida realmente dá voltas, né? Literalmente. Exato. Então, assim, e eu não tenho receio de falar, eu estava vivendo um momento depressivo da minha vida. Sim. E assim, por um acaso, mas eu não desisti. Na realidade, para falar a verdade, eu tirei o passaporte, eu já queria ir para os Estados Unidos, eu já estava com o objetivo. Eu peguei dinheiro emprestado com meu irmão mais velho, na época. Ele tinha um restaurante, uma posição um pouco mais confortável do que a minha. Ele me pagou o passaporte e pagou o visto também. E a minha avó ajudou também, de alguma forma, e aí eu fui parar no navio. Na primeira temporada que eu voltei para o Rio de Janeiro, né, porque eu fiquei 1 ano a bordo, acabei ficando 1 ano a bordo na primeira temporada, o navio parou no Rio de Janeiro, eu ainda estava a trabalho, o navio ainda seguia para Santos, porque o navio faz a temporada europeia, depois ele vem para o Brasil e faz a temporada brasileira. Ele fica em torno de 5 meses no Brasil, depois ele retorna. O navio está sempre no verão, detalhe. Como eu trabalhei 4 anos a bordo, eu fiquei 4 anos no verão, né? Eu não pegava inverno, porque eu sempre acompanhava o navio. Então foi fantástico, a experiência é fantástica. Muito interessante isso. E aí o que acontece? Na primeira desembarque que eu fiz no Rio de Janeiro, eu retribuí o meu irmão, ele tinha me emprestado $500, né? Eu paguei a ele €500, né? Com certo. Foi uma premiação, dei uma garrafa de uísque para ele, um green label para cada irmão, e segui minha vida a bordo durante muito tempo. E trabalhei 4 anos a bordo. E a remuneração de quem trabalha a bordo é em dólar, né? Então é muito promissor. Na época o dólar era 3 e pouco, já era fantástico. Imagina o dólar de hoje é 5,30, entre 5,10 e 5,30. Enfim, é um atrativo muito bom. Fica a dica aí. Voltar a ser tripulante é uma opção hoje, em 2023? Para mim, não, porque hoje, apesar de uma das nossas vitórias, inclusive, foi o fato que a profissão nós contribuímos de forma meio que indireta para isso, né? Essas enxurrada de ações trabalhistas que nós fizemos culminaram com a regulamentação da profissão dos tripulantes hoje, que o Congresso e o Senado ratificaram um tratado internacional que fala sobre os direitos dos tripulantes, mas a briga não acabou ainda. Nós estamos brigando hoje no bom sentido, bom combate, né? Mas você contribuiu, né? Você foi uma pessoa que contribuiu, né?
para que essa mudança ocorresse, mesmo que ainda não esteja 100%, porque a gente sabe que realmente, né, tudo demora um pouco, né, mas você foi uma pessoa que teve uma participação, né, para esses tripulantes e até para os próximos, né, para as outras gerações, né, que chegaram. Os que hoje embarcam, hoje, eles têm direitos que na nossa época não tinham. A gente pagava por uniformes, a gente pagava até por equipamentos de segurança. Então, assim, hoje já não tem esse tipo de cobrança, não tinha salário, só recebia as gorjetas. Enfim, as gorjetas não eram obrigatórias na época, então tinha vezes que a gente trabalhava sem receber, apesar de ganhar bem, né? Então, uma série de coisas que hoje, em alguns casos, não acontecem. E a nossa briga, entre aspas, hoje é para que seja regulamentada da forma correta. Nós entendemos que foi muito bom, foi um avanço a regulamentação, mas ainda pode melhorar. Nós queremos que a profissão do tripulante... Com certeza. Ô, Bruno, em relação a essa parte aí voltada realmente, né, para o visto, né? A gente falou desse sonho, né? Desse sonho do brasileiro muito, de estar indo para Portugal, de estar indo... Hoje você é um especialista nessa área, né? Você lida com essas questões aí de vistos também, né? E a gente vai linkar isso também no nosso processo também de comunicação. Então, o que eu quero perguntar para você é o seguinte, né? A gente tem, né, uma questão aí voltada, né, de brasileiros querendo ir para o exterior, e é um ponto que eu quero colocar aqui hoje, porque hoje o mercado internacional, né, para você que está chegando aqui agora, hoje eu estou com o Dr. Bruno Lopes, a gente está falando sobre essa questão aí do mercado internacional, como que o LinkedIn pode te ajudar, né, para você que tem esse sonho de trabalhar nos Estados Unidos. E a gente hoje tem uma situação também, Bruno, que é esse advento da tecnologia, né? Ele chegou para unir, né? Eu cheguei um pouco atrasada também na tecnologia. Atrasada não. Eu cheguei na hora certa. Exato. Né? Porque para esse empreendedor que está chegando agora, né, que está entendendo o que é uma TV por streaming, né? Nós que somos de outras gerações, a geração nova falou em streaming, é tudo muito fácil, é tudo muito simples, né? Baixa o aplicativo para lá, para cá, mas a gente agora está vivendo esse momento de encontros de gerações, né? Então, isso é muito interessante nos dias de hoje, a gente está aprendendo o tempo todo, aprendendo com as gerações passadas, né? Eu participei, né? E foi muito interessante, né? Que um mentor meu falou assim, antigamente a gente aprendia com os 3 P's, né? A gente aprendia com o pai, com o patrão e com o professor. Hoje em dia a gente já está aprendendo, né, com os nossos filhos, né, Bruno? A gente está aprendendo com as crianças, a gente está aprendendo com os adolescentes. Está um mundo de conexão muito interessante, né? Muito bom. Para quem está aberto a essas tecnologias, a tendência é sempre aprimorar. Eu citei um exemplo aqui, né? Que a minha geração procurava emprego comprando boa chance. Hoje você tem essa ferramenta fantástica, o LinkedIn, e a gente vai falar sobre isso, que eu uso muito o LinkedIn. Para captação de clientes, é o que a gente mais usa hoje, é o LinkedIn, que na minha opinião, inclusive, é extremamente mal aproveitado por muitos profissionais. Se eles soubessem, e aí eu acompanho o seu trabalho, né, Fabiano? Eu tenho certeza que o empresário, o profissional, ou quem está procurando emprego, se ele souber utilizar a ferramenta, ela está ali. Eu adoraria que eu tivesse o LinkedIn há 20 anos atrás ou há 15 anos atrás, eu não ia ter ficado desempregado. Eu tenho a menor dúvida disso. Olha, eu vou te falar, sabe? Não só por causa do desemprego, né? Porque muita gente ainda vê o LinkedIn, né? Se ainda não conhece, é a maior rede social profissional de negócios do mundo. LinkedIn hoje, trazendo alguns dados estatísticos, né? Tem mais de 800 milhões de usuários em todo o mundo. É uma rede social. Aqui no Brasil, a gente tem em torno de 60 milhões já de brasileiros. Obviamente, a gente falando de redes sociais, a gente tem o maior número de usuários, né, que usam, né, WhatsApp, Instagram, Facebook, até o TikTok mesmo, que viralizou e que teve muito sucesso. Aqui no Brasil também foi um boom, o TikTok. E o LinkedIn, ele está entre as 10 primeiras redes sociais mais utilizadas aqui no Brasil. Então, esse é um dado estatístico importante, porque, Bruno, as oportunidades, não só para quem quer realmente ter essa vivência, né? Quer ter um visto, quer estar no país, quer trabalhar, mas a gente tem essa própria ferramenta, que é o LinkedIn, que é mundial, como uma possibilidade muito grande de você trabalhar remotamente, né? Existe o mercado internacional, ele está tanto no digital,
né? Como fisicamente, obviamente, né? A questão voltada mais para trabalho, aí quem é especialista nessa área é você. Eu sou especialista em LinkedIn. Quem é especialista em visto e trabalho no exterior não sou eu, né? Mas tem um caminho a percorrer, né? Tem uma diferença muito grande. Não é simplesmente você, eu vou ter um visto de trabalho. A coisa não funciona bem assim, né, Bruno? Não, não é assim. O que acontece? Hoje eu até costumo, quando a gente é procurado pelas pessoas que querem migrar, a gente faz todo um planejamento em relação à parte do visto. Tem clientes que a gente atende hoje e ele vai migrar daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Tem clientes que a gente atende de 5 anos atrás, dependendo do visto que a pessoa está procurando, tem todo um planejamento e até uma formação para que eu acabei indo para o estrangeiro num primeiro momento de forma. Não é a regra. A regra é a pessoa se preparar, até se qualificar. Tem alguns clientes que a gente atende para imigração para os Estados Unidos, por exemplo, que a gente acaba fazendo como um coaching. Eu acabo virando um coaching, não um advogado, porque eu tenho que orientar ele o que ele tem que fazer para ele se tornar um atrativo para que a imigração americana, por exemplo, aceite ele como profissional. Né? Não sei se você sabe, Fabiana, mas existem mais de 80 vistos diferentes para entrar nos Estados Unidos. Ao contrário do que as pessoas pensam, os Estados Unidos é muito aberto a receber imigrantes, sempre foi. Ele, em sua essência, é um país formado por imigração. Agora, você precisa saber como é que você se enquadra nesses vistos para você aplicar o seu caso. E é isso que a gente faz. Quando uma pessoa procura a gente para imigrar ou para tirar qualquer tipo de visto de turista, visto de estudante, visto de profissional, visto de empresa, visto de atleta, são milhares de vistos. Bruno, eu quero o Green Card. Tem milhares de pessoas no Brasil que têm direito ao Green Card e não sabem. Pessoas que têm direito ao Green Card. Eu atendo pessoas que estão hoje dentro dos Estados Unidos de forma ilegal e eu atendo eles e eu transformo eles de forma legal. A gente descobre uma forma que eles têm direito ao visto, ao Green Card, porque são profissionais que muitas vezes têm uma formação e não sabem. Pô, doutor Bruno, eu não sabia que eu tinha direito a isso. Eu estou aqui há 15 anos nos Estados Unidos e não sabia disso. Ninguém me falou. Pois é, você tem direito. Graças a Deus você chegou no momento certo, vamos resolver isso aí. Então, existem várias formas de responder a sua pergunta. Isso pode ser um divisor de águas para muita gente, o que você está falando aqui agora. Sem dúvida, Fabiana. Tem pessoas que estão assistindo a gente que não sabem que têm direito a estar de forma legal. Inclusive pessoas que querem migrar para os Estados Unidos ou que querem fazer qualquer tipo de experiência lá fora e não sabem por onde começar. Por isso, quando eu digo que a gente atua meio como coaching, a gente precisa passar essa informação. Eu fico muito feliz. Eu caí a bordo, foi muito por acaso que eu fui trabalhar nos Estados Unidos. Então eu fico muito feliz. Foi uma das coisas que me levou a trabalhar com isso. Eu queria passar para outras pessoas que elas não passassem pelo que a gente passou. Hoje em dia a gente tem ferramenta para isso. Se você quer ir embora do país, tem muito recurso para isso. E se você quiser, Fabiana, a gente pode entrar até em alguns exemplos. Tá? Por exemplo, nós temos operação em Portugal, né? Que atende a parte da Europa, fica em Porto. Né? Eu, como advogado, eu sou licenciado nessa questão lá na Europa para justamente fazer esses processos de cidadania lá. A gente faz cidadania portuguesa, espanhola e italiana pelo escritório. Nos Estados Unidos, a gente tem a operação em Miami, né? Que funciona também para pessoas que querem não só imigrar através do visto, mas a gente atende hoje, a gente identificou, né, Fabiano? Olha aí as oportunidades. Nós identificamos uma carência de profissionais para dar suporte para os clientes. Porque antes a gente atendia apenas o visto, né? A gente era procurado para fazer o visto. Hoje a gente é procurado para fazer o visto e para levar a empresa lá para os Estados Unidos. Então hoje a gente dá um suporte para o empresário que quer imigrar para os Estados Unidos, a empresa. Um exemplo real. Uma rede de supermercados que quer abrir nos Estados Unidos, na Flórida, a gente dá todo o suporte, desde o plano de negócios até a implementação. Inclusive, nós temos o suporte pessoal na questão da expatriação. O cliente ele precisa mudar, ele precisa escolher uma escola, ele precisa saber qual é o melhor bairro para ele morar. Até a vacina que o cachorro toma, a gente toma esse cuidado de atender de forma 360 os nossos clientes. A Tati é que cuida disso, que é a esposa que tem a agência de viagens, ela faz essa parte do suporte da viagem do cliente, né? A mudança. Ou seja, vocês têm aí um trabalho, né? Um trabalho completo, né? Para essa pessoa que de repente já está. E para aquele profissional, o Bruno? Aí é uma questão mesmo de curiosidade, né?
para aquele profissional que ele já tem visto, ele já tem um emprego, a empresa está fazendo o processo de expatriação dele, ele já está entrando no país, já legalizado, com um visto de trabalho e tudo. Aí já passa a ser uma situação onde a empresa é responsável por ele, ou ele também tem que tomar certos cuidados com o visto dele, mesmo sendo a trabalho, já sendo resolvido tudo pela empresa que ele já está. Nós somos muito procurados por empresas, né? Para fazer justamente esse tipo de processo. Porque ainda mais em períodos como nós tivemos da pandemia, que né, estamos terminando essa pandemia, ainda não passou 100%, ainda tem muito reflexo disso, a imigração, inclusive americana, eles têm sido muito rigorosos com o processo de vistos, né? Pessoas que você sabe que têm renda comprovada, que têm qualificação, que têm vínculo com o país e estão tendo visto negado. Então não é à toa que, inclusive, nós somos procurados por empresas também que querem fazer o processo. Nós fazemos também suporte para atletas, né? Existem muitos atletas que são clientes do nosso escritório e precisam, por exemplo, ir para uma competição. Nós temos artistas também, do balé, por exemplo. A gente atende uma companhia de balé de São Paulo que é muito importante, que se apresenta no mundo inteiro e nos Estados Unidos, em várias cidades. E nós fazemos todo o suporte. Equipes de natação estão no nosso portfólio também, alguns atletas artistas também a gente atende, alguns que a gente dá todo o suporte na viagem, né? Não só na parte de visto e imigração, mas também no suporte de processo em si, de contratos internacionais, né? Às vezes o artista, o atleta ou o profissional, ele vai assinar um contrato lá fora e às vezes nem fala inglês, mas o cara tem que assinar um contrato. Uma simples aquisição de um imóvel, por exemplo, a gente dá total suporte. Não à toa a gente abriu recentemente uma empresa, a nossa empresa chama MVP Global Business, né? É uma empresa que foi criada justamente para dar esse suporte para o empresário que quer investir nos Estados Unidos e para os estrangeiros que querem investir no Brasil, né? Essa empresa foi criada para isso. Eu tenho certeza que com a empresa, né, com a MVP, vocês estão abrindo aí um caminho também, um leque também de oportunidades, né, tanto para os empresários, tanto também, né, para empresas que têm esse processo de expatriação, que tem um novo negócio sendo formado, né, fora do país, e talvez, né, levando equipes, levando colaboradores brasileiros para esses países também, porque tem uma gama muito grande, né, de opções. Agora, eu anotei aqui, você falou que tem mais de 80 vistos, é isso, né, Exato. para os Estados Unidos. Eu não tinha essa noção de mais de 80 vistos. Então, realmente, para quem quer mudar de país, para quem tem que repensar, né? Porque talvez as pessoas só ouçam falar, né, em visto de trabalho, ou o visto de turismo, né, ou o green card, que muita gente também nem conhece, né, não sabe também regras, eu não sei todas as regras do green card, só o básico, mas é muito interessante, né, para quem realmente quer tá envolvido no momento aí de estar levando a sua empresa, de já ter a abertura do seu negócio, levar funcionários brasileiros para o exterior, é importante também procurar a tua empresa, né? Depois eu vou pedir no finalzinho para você deixar o Instagram, deixar o contato da MVP também, porque é muito bom, né? A pessoa que está saindo do país, ela quer se sentir acolhida, né? E falando em acolhimento, ô Bruno, a gente tem uma questão também muito forte, né, da rede social, né? Nós comentamos aqui, você fez um primeiro comentário, que na sua época, né? Vou dizer que foi a minha, não, tá? Estamos entregando a idade, a gente está entregando a idade, né, Fábio? Lá na sua época, lá na nossa época, né, a gente teve aquele momento realmente, né, da busca do emprego também pelo jornal, né, os meios, né, os meios que nós tínhamos também na ocasião, na época. E muito interessante, né? Você falou que o teu primeiro emprego, teu primeiro grande emprego foi pelo jornal, e onde você acabou, né, entrando na tripulação, e meu primeiro grande emprego foi numa empresa de aviação. Olha. Então, bem interessante isso também, né? Buscando lá na época do jornal, e aí eu fui parar no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, entrei como recepcionista e por lá na empresa aérea, que acabou falindo, mas essa empresa aérea eu permaneci por 12 anos, né, que foi a Varig. Então foi muito interessante, né, uma experiência muito grande, porque
a gente lida, né? Também lidei com muitos tripulantes, porque eu fazia toda a parte de RH, recrutamento e seleção, de tripulação, e dos funcionários de terra, né? Que a gente chama, né? Para quem trabalhava não só dentro das próprias aeronaves, mas a gente teve um processo também muito interessante. Mas com essa situação, né? Eu cheguei a fazer um comentário de que eu cheguei tarde na rede social, depois eu consertei, eu disse que eu não cheguei tarde, eu cheguei na hora certa. Eu acho que é isso, né? As redes sociais, nem sempre você está no seu momento. Você passou por diversas situações delicadas na sua vida, que talvez naquele momento, se fosse o momento da rede social, talvez também, mesmo, independente de tudo que você estava passando na sua vida pessoal, de repente a rede social poderia estar lá disponível e você não entrar, porque não era o seu momento. Você vivia um momento pessoal, né? Não muito, né? Um momento delicado, né? Não muito agradável ali naquela ocasião. E eu já passei por isso também, né? Então, a gente que passa por situações particulares, situações que, né, você pode ter o que for, a ferramenta que você tiver disponível na sua frente. Por isso que essa coisa muito do que a gente já ouviu falar, né? A sua vida no trabalho é uma. Quando você estiver no trabalho, esquece a tua vida pessoal. Gente, hoje em dia, esquece isso. Está tudo atrelado, né? Bruno, todo o nosso trabalho hoje é em prol, né, da família, em prol das nossas atividades diárias. Você concorda com isso? Com certeza. E citando o exemplo do trabalho no navio, você imagina você trabalhar e você dormir embaixo, né, na parte de baixo do navio. Você trabalhar e morar no mesmo local. É complicado o tripulante, né, a bordo do navio. Mas é muito assim mesmo, Fabiana. A gente tem que lidar com essas situações. São situações que a gente vive no dia a dia. E hoje é isso. Então, tudo tem um momento certo. Se você que está chegando aqui agora, se você ainda não conhece a rede social LinkedIn, que é uma rede profissional, é a principal rede social e profissional de negócios. E o Bruno, né, eu cheguei na hora certa porque eu estava totalmente fora das redes sociais. E 2020 é um ano que eu entro no LinkedIn, que eu escrevo um primeiro post, e, para minha surpresa, esse meu primeiro post, ele dá ali, né, tem um boom, que para mim foi uma surpresa, porque eu não entrava em rede social, tão pouco gostava das redes, e acabou que esse meu primeiro post ele teve 44 mil visualizações, para minha surpresa, né? Foi aí que eu não parei mais. Então, estamos em 2023, né? E eu hoje sou escritora, colunista, tenho o programa Aqui Siga-me, aqui na TV Ondas Play, né? Sou mentora de LinkedIn para negócios, tem um boom muito grande, né? A rede social hoje, principalmente o LinkedIn, é uma rede fundamental para os seus negócios da MVP? Sem dúvida. A gente não só utiliza o LinkedIn também para divulgação de vagas, obviamente, da empresa, mas eu vou até citar, Fabiana, uma coisa que facilitou um pouco, né? O fato de a gente ter trabalhado a bordo com as 60 nacionalidades diferentes, hoje em dia, essas pessoas que trabalharam a bordo com a gente, a pessoa que vai trabalhar, que tem uma experiência lá fora, que faz um intercâmbio, a gente tem uma mudança de mindset, né? Então, essas pessoas hoje são grandes executivos de empresas no mundo inteiro. Então, o nosso network, eu atingi se hoje existe a MVP Global Business, é muito fruto desse network que foi construído através do LinkedIn. Porque todas as, como eu citei, as pessoas faziam funções simples a bordo. Eu era camareiro, eu limpava banheiro, só que eu ganhava $5 mil por mês. Sim. Né? Então, assim, o cara que era garçom hoje no navio, eu estou falando um exemplo real. O cara, hoje ele é diretor de um dos maiores resorts na Flórida. O outro é diretor comercial da empresa, de uma empresa de navios mesmo. O cara era o gerente da loja do navio, ele hoje é o diretor executivo da empresa tal. Então, essas pessoas estão no LinkedIn. Então, quando aí o advogado, o doutor Bruno, vai e posta falando que está fazendo contratos internacionais, imigração, cidadania, essas pessoas estão vendo, estão compartilhando, estão curtindo, estão comentando, e são seus amigos, colegas de trabalho, que estão felizes que você, por exemplo, evoluiu, ou você também está fazendo uma atividade que está linkada. Eu recentemente, nós fomos procurados
por conta, nós começamos a fazer a parte de negociação de créditos de carbono no nosso escritório, né? Intermediação de aquisição e tokenização, né? E créditos de carbono. E aí, simplesmente, eu fui procurado por um ex-colega que trabalhou comigo a bordo para intermediar uma negociação de commodities para um país da África. Então, hoje, nós estamos intermediando uma aquisição de 100 toneladas de commodities para um país da África. E como é que eu cheguei nisso? Nossa, que interessante isso, né? LinkedIn. Que interessante. Ele ficou sabendo que eu estava fazendo essa parte de contratos internacionais e negociações. Ele entrou em contato comigo através do LinkedIn. Tá? E é uma negociação de 100 toneladas mês. Então, você imagina o volume financeiro que isso representa para o meu escritório, né? E ainda tem a questão do lado social, né? Que a gente está... É um país que necessita... Olha a questão do nosso trabalho, né? A importância. Nós estamos resolvendo o problema da fome num país na África, né? É literalmente isso. Nossa, eu tenho muito orgulho de falar isso. É um conjunto de situações que não é só a questão financeira, né? Existe uma questão aí social também muito grande com isso, né? Enquanto a gente tem aí todo um processo que às vezes pode demorar, que pode não demorar, né? Fazendo uma analogia, né, do visto, onde a pessoa realmente fisicamente, ela pode ingressar no país. Literalmente, o LinkedIn não tem fronteiras, né? Não tem. E ainda mais se você souber usar a ferramenta, Fabiana, e você com certeza vai atingir esses clientes. Eu confesso que foi uma grande dificuldade para mim, eu fiz essa transição. No início da minha carreira como advogado, eu atendi exclusivamente os tripulantes. Ponto. Eu estava pelos reclamantes, né, nas ações trabalhistas de navio. Mas eu passei os últimos anos sempre me preparando para isso, para a gente chegar no momento que a gente está hoje de atender os empresários, né? Então, assim, foi feita essa transição. Com muito estudo, dedicação e entendendo como é que funciona a ferramenta, a gente hoje consegue chegar nesses empresários, né, que querem fazer negócios no Brasil. Se eu puder, Fabiana, se você me permitir dar uma dica aqui para os nossos para quem está assistindo a gente, para quem vai assistir depois, que está gravado também, enfim, acho que fica gravado, né, Fabiana? Sim, vai ficar gravado aqui. O que acontece? Eu passei a postar em inglês. A gente tem postagens em inglês falando sobre, eu escrevi muitos artigos sobre doing business em Brasil, né? Ensinando os estrangeiros, falando, olha, venham fazer negócios no Brasil. Nós temos advogados qualificados aqui para lhe atender. E vice-versa. Para os brasileiros, a gente posta falando assim, olha, gente, você quer investir? Vamos diversificar. Vamos investir nos Estados Unidos, vamos investir na Europa. Tem excelentes negócios nos Estados Unidos. A gente, todo dia, pelo menos, nós temos, a cada 3 consultas que a gente faz, 2 são de investimento nos Estados Unidos. Tá? Ou investimento em imóveis, ou consultas para levar as empresas para os Estados Unidos. Nós temos toda uma estrutura para atender as empresas que querem levar o seu negócio para os Estados Unidos. E é mais simples do que parece. Se você tiver o suporte adequado para isso, você não vai tropeçar em questões tributárias, em questões de planejamento. A gente faz o planejamento tributário. Antes mesmo do empresário pisar nos Estados Unidos, ele já sabe quanto ele vai pagar de imposto. Se é melhor ele abrir a empresa dele no Panamá, ele pode abrir nas Ilhas Britânicas, ele pode abrir nos Estados Unidos. Dependendo da atividade do negócio do cliente, se torna um atrativo não abrir o negócio nos Estados Unidos, mas sim em outros locais que têm incentivos, até mesmo no Uruguai. O Uruguai, para quem não sabe, é um dos melhores países da América do Sul para se fazer negócio, melhor que o Brasil, inclusive, em relação a incentivos. Nossa, Bruno, você está trazendo informações muito importantes, porque quando a gente fala, né, desse processo, você está trazendo, obviamente, né, dando uma visão muito ampla, né, para os empresários, né, e até para os próprios brasileiros aqui, né, sobre isso. Você está trazendo informações que eu desconhecia. Então, assim, muito bacana você estar trazendo essas informações, trazendo esse conteúdo, né? E eu quero voltar um pouco ali para o LinkedIn, porque antigamente era muito difícil, né? Você não conseguia bater na porta de uma empresa e a pessoa te recepcionar, e você, sem ao menos ser um funcionário, sem ter algum conhecimento ali dentro, e você chegar numa recepção e falar assim, mas eu quero falar com o diretor da empresa. Peraí, né? Para você falar com o diretor da empresa, né? Quem é você, por que você veio,
né? Você foi convidado, você veio para uma reunião, aí você passa pela barreira da recepção, você passa pela secretária e você passa, olha, não, mas para você estar aqui, você tem que ligar com um mês antes, para você conseguir falar com o nosso diretor, a gente tem que marcar uma reunião presencial, né? Uma vez, né, que não existia tecnologia. Então, você antigamente, você não conseguia acessar, né, um diretor de uma empresa, né, que é o presidente de uma empresa, né, digamos assim, né, o alto escalão, né, você não conseguia, não conseguia isso. Agora, com a questão do LinkedIn, hoje você tem um caminho muito extenso, né? Antigamente você tinha um caminho muito extenso. Hoje, com o LinkedIn, você tem um caminho que é um caminho, né, de objetividade. Você consegue se conectar com as pessoas, porque os presidentes, os CEOs, os diretores, os sócios, essas pessoas estão no LinkedIn e estão abertas a receber quem eles quiserem, né? Tem uma mudança muito grande, né, dessa questão, né, daquela época do presencial, como hoje você conseguir ter acesso, né? Você é o CEO do seu negócio, o CEO da sua empresa, é uma pessoa que queira hoje falar com você, tem um acesso direto a você, né? Não é aquela dificuldade que tinha antigamente, né, Bruno? Sim, inclusive para nós, advogados, é complicado esse tipo de divulgação, porque nós temos o código de ética da OAB que nos proíbe de fazer propaganda, tem uma série de restrições para advogados. Eu escrevo artigos no LinkedIn que são lidos pelos CEOs, pelos empresários. Se é um assunto que desperta interesse, por exemplo, ou é do ramo de atividade, por exemplo, recentemente eu tenho feito artigos da minha área, que eu também faço, ESG, né, a parte de sustentabilidade. Eu escrevi sobre crédito de carbono, tokenização, que é o que está no momento. A gente tem hoje, inclusive, independente da preferência de cada um, o governo que está aí é um governo focado nessa questão do meio ambiente e tal. Então, as negociações de crédito de carbono estão em foco. A questão da tokenização também. Você falou, eu lembrei quando eu anotei aqui, antes era intangível. Os CEOs e os diretores eram intangíveis. Nós trabalhamos com a tokenização, que também faz o inverso, torna o artista, o profissional ou a empresa, torna um ativo, um ativo digital. Hoje a gente trabalha fazendo o inverso. Fabiana, a dificuldade antigamente, inclusive, a gente tinha que, quem estava procurando emprego tinha que imprimir currículo, tinha que gastar, tinha que comprar jornal. Hoje você falou com muita propriedade. Mesmo. Eu consigo falar com o diretor de RH de uma empresa apenas com uma mensagem direta, eu consigo acompanhar ela, ver qual é o tipo de atividades. Eu vou trazer para a minha realidade hoje. Eu fiz algumas reuniões hoje sobre questões comerciais de direito internacional, a questão que o nosso escritório é demandado para isso. Em todas elas, as minhas anotações são os nomes das pessoas. Para quê? Para que eu possa passar para a minha executiva de contas ou para a minha assessoria, para que eles adicionem essas pessoas no LinkedIn, para que a gente passe a seguir essas pessoas, para que elas, de alguma forma, consigam ver o nosso conteúdo também, para que a gente tenha acesso a isso. Então, eu não passo um dia sequer no nosso escritório sem acessar o LinkedIn e sem usar a ferramenta, não só para artigos, mas para outras questões. Né? Se você quer conhecer uma empresa, você quer conhecer o outro lado, ou até mesmo a pessoa, se você estiver litigando, eu graças a Deus, eu estou saindo dessa área da litigância, né? A minha questão mais agora é consultiva, né? No escritório, enfim. Mas se você quer conhecer um pouquinho da outra empresa, vai no LinkedIn, acessa, tem o CEO, tem o diretor, tem o RH. Outra coisa, você acaba vendo as pessoas, as conexões que você tem, né? Enfim, não tem hoje... É bem interessante, né? Porque, né, para você que é usuário também da rede, passa a ser uma questão muito interessante, né? Gente, hoje o networking, ele é a base, é a sua ferramenta de negócios. Se hoje você está posicionado em outras redes, está tudo bem. O LinkedIn ele não chega para disputar como uma melhor rede social ou não. Não é nada disso. Né? O LinkedIn ele chega para poder complementar o seu perfil como empresário. Porque é um erro muito grande, Bruno, do empresário, independente do ramo.
se ele tem uma loja de roupa, se ele trabalha na área da beleza, se é independente, tá? O negócio todo é que é uma rede onde essa pessoa, essa mudança de mindset, vai fazer o quê? Com que ele se posicione como empresário, ela se posicione como uma empresária, e não fique só nos bastidores, que a gente passe também a dar visibilidade. Então, é um ponto interessante, é um ponto muito interessante por conta disso, né? Então, eu estou, né, mencionando isso por conta dessa questão. E o LinkedIn, ele traz isso para a gente, né? Ele traz essa possibilidade. O network no LinkedIn, ele é extremamente importante. E eu queria, você falou que você não passa, né, um tempo sem falar. Você tem tido resultados, ô Bruno, dentro do LinkedIn, né, de negócios, de conseguir, né, fechar reuniões, né? Só fala um pouquinho para mim sobre isso. Então, na realidade, eu tenho uma estrutura, inclusive no meu escritório, para atender esse tipo de demanda, porque é muito importante a gente saber usar essa ferramenta. Então, vou dar um exemplo real. Eu escrevo artigos, a gente publica sobre determinados assuntos, e às vezes o cliente te procura por uma situação e acaba fazendo uma outra. Porque ele passa a conhecer, a gente tem uma imagem virtual, né? O nosso escritório ele tem uma imagem online. Para quem é mais jovem, né, já nasceu com as redes sociais, já sabe isso, né? A criança já tem Instagram. A nossa geração aprendeu a lidar com a tecnologia. Eu sempre gostei muito, eu me especializei em direito digital também, eu gosto dessa área, mas tem profissionais que até hoje têm dificuldade disso, né? Enfim, então, assim, a pessoa às vezes acaba conhecendo um pouquinho mais, poxa, o Dr. Bruno, ele faz isso também. Pô, eu contratei ele para fazer minha migração para os Estados Unidos, mas ele faz recuperação de crédito tributário. Olha, eu tenho uma empresa, eu tenho direito ao crédito tributário, eu vou fazer uma consulta com o Dr. Bruno. Eu já confio no trabalho dele, eu vou entrar em contato, vou marcar uma consulta e ele vai me atender para uma recuperação de crédito tributário. Poxa, mas eu quero levar minha empresa para os Estados Unidos. Legal, o cara me contratou para fazer o visto espanhol, por exemplo, que ele tem descendência espanhol. Eu faço o visto para ele, aí ele está no meio do processo, ele descobre que eu tenho a MVP global para ele fazer uma aquisição do imóvel na Europa, por exemplo. A gente dá todo o suporte para ele, entendeu? No meio do caminho, aí ele vai, infelizmente, acontece uma tragédia na família, ele tem que fazer um inventário, ou ele quer se proteger, ele quer proteger o patrimônio dele, ele fazer uma holding. Nós fazemos holding patrimonial no Brasil e nos Estados Unidos, em outros lugares, e paraísos fiscais também. Então, eu acho que é muito importante nesse sentido o LinkedIn, Fabiana, esse trabalho que se faz também de conscientização do LinkedIn, eu acho muito importante. Eu até agradeço novamente a oportunidade de poder passar um pouquinho da nossa experiência para que outros empresários e advogados, nós temos toda sorte de convênios com escritórios de advocacia. Eu tenho colegas de advogados que nós temos, nenhum advogado sabe todas as áreas, né? Nenhum advogado atua em todas as áreas, é impossível, nós não somos inteligências artificiais. Aliás, já existem escritórios de advocacia, nós usamos a inteligência artificial no nosso escritório para algumas questões, mas estive recente no escritório de advocacia em São Paulo, que é nosso parceiro, em que a inteligência artificial atende o cliente na porta. O advogado só é atendido, só fala com o cliente na hora de fechar, do closing. Na hora de falar sobre honorários, ele entra na sala e fecha o cliente, mas quem orienta é a inteligência artificial. Então, assim, é isso que nós estamos vivendo hoje. Se a pessoa não se atentar, não tiver pelo menos um LinkedIn atualizado, ela está totalmente fora do que está acontecendo, gente. Precisa atualizar o LinkedIn, precisa trabalhar essa rede social que é fantástica. Vocês vão ver o resultado. Exatamente, é exatamente isso, né? E, obviamente, você vai depois deixar aqui o teu LinkedIn, a gente tem algumas perguntas, porque o pessoal que está assistindo também, né? A TV 1 das Play também já tem sua página lá no LinkedIn, então estamos trabalhando firmes e fortes aí na página da TV 1 das Play, porque é aquilo, não importa o tamanho da empresa, não importa o tamanho do seu negócio, né? Hoje, para você ganhar visibilidade, para você acessar o mercado nacional, o mercado internacional, é a rede que vai fazer, que vai contribuir, né? Ela vai te dar ali a mãozinha, né? Vai te dar uma mão, vai te dar ali, né?
uma forma ali, vai ser uma forma para você conseguir engatar, né, com isso, né? E hoje eu tenho clientes em 7 países. Então, é importante mencionar isso, porque por conta dessa visibilidade mesmo, hoje eu tenho clientes, né, tenho clientes em África, eu tenho clientes em Portugal, Espanha, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Egito. Gente, você chega em lugares inimagináveis. Você não pode, onde eu ia imaginar ter, né, um cliente no Egito, por exemplo. Então, a gente tem situações assim muito, muito interessantes, onde o teu posicionamento, a tua marca pessoal e levar o teu produto, o teu serviço para essa rede social é o que vai fazer diferença. Bruno, vou ter algumas perguntas aqui, tá? Do pessoal, alguns comentários aqui. O Marcelo de Pinheiros, tá? Ele colocou aqui, o pessoal da TV que me passou. Então, estou aqui de ladinho, aqui que eu estou olhando o que eles mandaram aqui para mim, tá? O Marcelo de Pinheiros, doutor Bruno Lopes. Sou Marcelo, do bairro Pinheiros, em São Paulo. Trabalho com TV por streaming também e estou tendo experiência de conversar com todo mundo. Através da nossa programação, quero parabenizar a TV Ondas Play e concordo com tudo que o senhor falou até agora, principalmente as estratégias de como conectar com o uso do LinkedIn. Um abraço. Marcelo de Pinheiros mandou essa mensagem. De Marcelo, de Pinheiros. Eu gosto muito do bairro. Eu morei em São Paulo há muitos anos, meu escritório é em São Paulo, hoje eu estou fisicamente no Rio. Quer dizer, eu estou fisicamente no Rio, semana que vem Miami, no outro mês Portugal, a gente está sempre rodando. Essa é a vantagem, né? Também tem os louros, né? De você trabalhar com direito internacional, e eu quis me manter nessa área também para colher um pouco dos louros, né? A gente dorme em Miami, acorda em Portugal, e dorme em Portugal, está no Rio de Janeiro, semana passada São Paulo, enfim, tem visita marcada na Amazônia também, a gente viaja um pouquinho. Mas obrigado pela participação, mas é isso que a gente falou. Se você incrementar o seu LinkedIn, vocês vão colher resultados. Percam tempo trabalhando essa rede social. Eu estou passando aqui um pouquinho da experiência que eu tive, mas vocês precisam focar nessa rede social que é fantástica. É fantástica. Eu sou suspeita para falar, né? Porque a pessoa que não gosta de rede social, de repente, entra na rede social. E o mais importante aqui, né? Só que a gente está em uma reta final, eu vou fazer o comentário aqui já do Josias Rodrigues. Um ponto interessante também para passar é que eu digo sempre isso, ou em mentoria, ou aqui no programa, né? Gente, não é o número de seguidores que vai fazer com que o seu negócio seja o melhor, seja absoluto, né? Essa métrica de vaidade, de número de seguidores, ela já acabou, ela já passou. Não é número de seguidores, mas o teu posicionamento, o seu conteúdo, você levando conteúdo relevante, isso traz cada vez mais, deixa cada vez mais o seu perfil no LinkedIn atrativo. Você se torna uma pessoa, um profissional, a sua empresa, ela se torna uma empresa interessante. Faz com que outros investidores, outros empresários queiram conhecer mais o seu negócio. Então, é importante que a produção de conteúdo aconteça também, tá? O Josias Rodrigues, deixa eu comentar aqui, né, que a gente já está no finalzinho. Realmente, hoje em dia, é muito mais fácil utilizar a internet para conectar o mundo todo. Existe algum jeito de estabelecer um networking? Ele fala do Recreio, Rio de Janeiro, né? Olha, eu tenho uma resposta aqui, mas eu vou deixar para você que é meu convidado, tá? Existe algum jeito de estabelecer um networking, Bruno? Sim. Na verdade, o que acontece? Eu trabalho, eu já citei até um exemplo de como eu utilizo para fazer esse networking. A minha estratégia como advogado, como eu mencionei, nós temos uma série de restrições para abordagem, né? A gente não pode fazer captação de clientes, então tem determinadas regras, né? Mas, assim, o LinkedIn é uma plataforma que oferece uma ampla gama de recursos para empresas profissionais que desejam expandir seus negócios, né? Quem quer ampliar essa rede de relacionamento precisa ter um perfil bem feito, não é só a questão do network. Por um acaso, o meu network aconteceu de ser com 60 nacionalidades diferentes. Eu trabalhei em grandes bancas de advocacia em São Paulo, antes de abrir o meu escritório,
eu trabalhei em bancas consideráveis. E os advogados que trabalharam nessas bancas hoje são todos meus parceiros, né? Também tem isso, né? Não é só o digital. Você também, no network, você tem que fazer de forma física, né? Se hoje eu tenho 3, 4, 5 reuniões por dia para tratar de negócios internacionais, muitos vêm desses parceiros que lá atrás a gente atingiu de forma indireta também, até questões pessoais. Vou dar um exemplo real. A gente faz desenvolvimento de franquias, né? De franquias, nós fazemos, obviamente, como a gente atende o empresário, a gente faz franquia também. Nesse momento, nós estamos, um amigo meu pessoal está fazendo o desenvolvimento de uma nós estamos fazendo a internacionalização de uma marca que nós tivemos o prazer de acompanhar o início dessa franquia e nós vamos levar essa franquia para a Europa. Já está tudo certo, inclusive em breve já vai ser a expansão, vai ser feita. Ou seja, foi um network que começou de forma pessoal e se refletiu no profissional. Não é só um online também. Você pode utilizar o LinkedIn, mas não deixe de dar atenção ao seu network pessoal. Tem, sem dúvida. Bruno, a gente já está no finalzinho, que a Helenita já está, Helenita Pereira, já vai chegar aqui com Seja Você na Real. Então, só para finalizar, eu vou fazer aqui só alguns comentários, né? A Kátia falando, né? Sou de Macaé e, doutor Bruno, achei interessante, muito esclarecedor suas palavras. Parabéns. Tá? Muito obrigado. Aqui pra gente, né? É de Macaé, né? Nós vamos visitar Macaé, não é isso, Fabiana? E Macaé é promissora, hein? É a cidade promissora. E Maricá, que é onde fica a sede da TV 12play, também tem uma oportunidade de negócio gigantesca lá, né? Através da nossa página, né? Através da nossa página no LinkedIn, estamos gerando networking importante. O Odilon Correia, que é o diretor da TV 12play, que mandou para a gente, ele botou assim, para finalizar, né? Em breve estaremos na Flórida. Vou precisar dos seus serviços, doutor Bruno. Opa, Odilon, já, a consultoria, eu vou fazer o seguinte, vou até fazer melhor. Aproveitar para quem está assistindo aí o programa, Fabiana, a gente pode até estender esse convite para todos que participaram do programa. Quem quiser fazer uma consulta, eu vou abrir uma exceção. Normalmente essas consultas são feitas de forma paga, né? A gente obviamente cobra a consulta, porque não é uma consulta, é uma consultoria que a gente faz. Eu vou estender aqui para os espectadores do programa e para quem a Fabiana indicar. Quem quiser agendar uma consulta sobre imigração, cidadania, expatriação, levar o seu negócio para os Estados Unidos ou entender um pouquinho mais disso, eu estou colocando à disposição. Se for questão de cidadania, o meu escritório de advocacia, né? E se for questão de imigração, para levar as empresas para o exterior, ou para apenas uma informação, pode consultar a gente, que eu vou falar que assistiu a gente no programa. Não vai ser cobrada a consulta, tá? Nós vamos fazer esse atendimento para vocês. É uma forma da gente retribuir o carinho que a TV está tendo com a gente e com você, Fabiana, de dar esse espaço para a gente poder falar um pouquinho da nossa história. Sim, com certeza. Deixa o telefone de vocês de contato, que eu vou pedir para o pessoal depois botar uma tarja aqui, para quem estiver acompanhando depois, né? O modo gravado. Vou passar para eles aqui o número. A gente 21, pode passar por aqui, já vamos botar? Tá. Não, pode falar. 99226-9763. Pode chamar a gente no WhatsApp, que a gente vai agendar essa consulta aí de forma gratuita. Lembrando de mencionar a participação no programa, ou que se você assistiu depois, ou falar que, olha, eu sigo o LinkedIn da Fabiana, ou assisto a TV, o programa, que a gente vai fazer essa consulta de forma gratuita. Perfeito. A gente vai reforçar aqui. Bruno, muito obrigada. Tá? Quero agradecer demais aí a sua participação. Helenita Pereira, minha amiga, chegue com Seja Você na Real, vou te acompanhar. Hoje eu quero assistir teu programa. Eu sempre assisto, né? Mas eu quero assistir. Seja muito bem-vinda. Venha com Seja Você na Real. E para você que está aqui, né? Estamos finalizando aqui esse nosso bate-papo com o Dr. Bruno Lopes. A gente falou sobre o processo de migração, falamos sobre LinkedIn, importância de networking, falamos de mercado internacional e siga-me, todas as quartas, 19 horas, aqui na TV 12play, a TV que você vê, o que você quer ver. Gente, boa noite. Bruno, muito boa noite. E para todos vocês, até mais e até quarta que vem, 19 horas. Tchau, tchau, gente. Você viu na TV 12play o programa Siga-me, com a mentora de LinkedIn,
Fabiana Vaz.